É o primeiro culto de jovens aqui da Igreja Reviver. A gente ia fazer esse culto em março, só que nós fomos surpreendidos por uma pandemia. Mas eu creio que não é da vontade do Senhor que esperássemos mais um pouco para dar início a essas atividades. E aqui estamos nós. Eu quero ler em Marcos, capítulo 16, verso 9 ao 14. Está escrito assim: Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles ainda a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas nestes eles também não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Eu quero ler de novo, só o versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, pois não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Incredulidade e dureza de coração. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Nosso Senhor e Pai, bendito seja o Senhor que nos concedeu mais uma vez a graça de estarmos juntos reunidos em Teu nome. Viemos aqui hoje para Te adorar, para ter comunhão com o Teu corpo que é a igreja e para aprender mais de Ti. Por favor, abra o nosso coração essa noite, que o Senhor venha nos tocar de uma forma especial, que esse dia não seja esquecido, que esse dia não seja contado como todos os outros, mas que seja contado como o dia que o Senhor abriu o nosso coração e falou conosco, e transformou a nossa vida, e transformou a nossa mentalidade. Abra o nosso coração para crer, abra o nosso coração para que ele não seja mais endurecido, abra o nosso coração para perceber as realidades espirituais, abra o nosso coração para Te ver, para Te ouvir, para Te sentir. Fala conosco, Senhor. Abra o nosso coração para que ele esteja apegado ao Senhor e Te perceba sem a necessidade de sinais e maravilhas, sem a necessidade de milagres, sem a necessidade de eventos catastróficos ou de coisas espetaculares, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso coração essa noite para nos atentarmos para Ti, para a Tua palavra, e que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos o hábito de avaliar as pessoas que estão à nossa volta. Isso acontece com todo mundo. Você percebe que as pessoas que estão ao seu lado, você tem uma impressão acerca de cada uma delas. Para umas você olha e fala, ela é legal, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é chata, ela é insuportável. Como ela é rica, como essa pessoa ela é eloquente, como essa pessoa é simples, como essa pessoa é arrogante, como ela se veste bem, como ela tem um carro bonito. A gente está sempre avaliando as pessoas de acordo com os pertences dela, de acordo com os hábitos que ela tem, de acordo com a forma como ela se comporta, de acordo com a personalidade. Nossa, como aquela pessoa é quieta, como ela é extrovertida. A gente está sempre avaliando as pessoas que estão à nossa volta. De tal forma que, se por exemplo alguém pergunta para mim, Luiz, o que você acha do Everson? Eu iria falar alguma coisa do tipo, eu acho o Everson um cara legal, eu acho ele um cara inteligente, ele não é tão rico assim,
Ele é uma pessoa que eu admiro bastante, ele tem uma casa simples, tem uma família simples, não acho ele arrogante, eu não acho ele também um cara tão introvertido assim. Eu ia falar esse tipo de coisa, porque eu avalio as pessoas e essa é a forma como eu avalio o Everson. A questão é que Jesus também avaliava as pessoas. Enquanto ele esteve aqui em carne e osso há 2000 anos atrás, Jesus também avaliou as pessoas à volta dele. A diferença é que ele não avaliava status, ele não avaliava as posses, ele não avaliava muito a personalidade, se a pessoa era quieta ou se ela era extrovertida. Ele não avaliava muito se a pessoa era mais humilde ou se a pessoa era mais arrogante, se a pessoa falava muito ou se ela falava pouco. Jesus avaliava a fé das pessoas. Isso se percebe nas expressões dele. A Bíblia diz, por exemplo, quando Jesus foi curar o paralítico, diz assim: Jesus, vendo a fé deles, também disse para outra mulher: grande é a tua fé. Para outro: nem em Israel encontrei tanta fé. Para alguns discípulos: homens de pouca fé. Para outros: tendes fé. E outros textos: Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Para os discípulos, teve texto que ele falou: ainda não tendes fé? Se eu perguntasse para Jesus: Jesus, me fale um pouco do Everson, dificilmente Jesus ia falar da parte monetária dele, dificilmente ele ia falar da forma como ele se veste. Ele falaria para mim uma das duas coisas: o Everson é um homem de muita fé, o Everson é um homem de pouca fé. Se eu pedisse para Jesus falar para mim um pouco de você, o que ele responderia? Será que ele responderia que você é uma pessoa de muita fé? Será que ele responderia que você é uma pessoa de pouca fé? Será que responderia que você é uma pessoa com nenhuma fé? O que ele diria a respeito de você? Porque nós avaliamos aquilo que julgamos importante. Jesus avalia a fé porque a fé é importante para Jesus. Jesus avalia a fé e Jesus avalia o coração. Jesus avalia se a pessoa é uma pessoa que tem fé ou se ela é uma pessoa incrédula. Ele avalia se a pessoa é uma pessoa que possui o coração aberto ou que possui o coração endurecido. Então, se eu perguntasse para Jesus: me fale um pouco a respeito do Cleverson, a respeito do João, a respeito da Milena, a respeito de você, o que ele responderia? Afinal de contas, você se considera uma pessoa incrédula? Você já parou para pensar se o seu coração é um coração aberto ou é um coração endurecido? Que é a respeito disso que eu quero falar essa noite. Dureza de coração e incredulidade. A começar pela dureza de coração, eu quero trazer à memória dos irmãos alguns textos bíblicos que são bem conhecidos. Primeiro, esse que nós lemos em Mateus 16, do 9 ao 14. Eu sugiro que vocês mantenham a Bíblia aberta em Marcos, que vai facilitar vocês acompanhar a mensagem. Em Mateus 16, do 9 ao 14, fala a respeito da ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Uma coisa interessante é que os discípulos estiveram cerca de 3 anos com Jesus. Por 3 anos eles viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, viram Jesus pregando as realidades do reino, viram Jesus expondo toda a sabedoria. E Jesus falou para eles: eu vou morrer e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Os discípulos não creram. O que aconteceu? De fato, Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. E ele apareceu a Maria Madalena. E Maria Madalena, toda extasiada, foi contar aos discípulos. E os discípulos não creram. Jesus tinha avisado eles, mas eles não creram. Depois, a Bíblia diz que Jesus apareceu a mais 2 discípulos. E esses 2 discípulos foram contar aos outros. E nem assim os outros creram. Até que em um certo momento, enquanto eles comiam, Jesus apareceu no meio deles. E por fim eles creram. E a Bíblia diz que Jesus censurou a incredulidade e a dureza de coração. Pois os discípulos estavam com o coração endurecido. E por isso não conseguiam crer na promessa da ressurreição.
Dureza de coração. Eles não conseguiram perceber de forma tão clara que Jesus Cristo era Deus. Dureza de coração. Eles não conseguiram perceber a realidade do reino, que para que o reino subsista é necessário que Cristo viva. Não perceber o reino. Dureza de coração. Outro texto de Marcos, em Marcos 3, do 1 ao 5, eu não vou ler tudo para economizar tempo. A Bíblia diz a respeito de um homem que tinha alguma das mãos atrofiadas. E era sábado. E Jesus estava ficando conhecido pelos milagres dele. E o que acontece? Neste sábado apareceu este homem enfermo. E tinha algumas pessoas lá que elas suspeitavam mal de Jesus. E o que eles estavam prestando atenção? Eles não estavam duvidando no coração se Jesus poderia ou não curar o enfermo. Eles bem sabiam que Jesus poderia curar. E ao invés de se perguntar, mas quem é este que pode curar os enfermos? Quem é este que pode perdoar os pecados? Eles ficaram preocupados se Jesus ia fazer uma cura no sábado ou não. Então, Jesus, sabendo que aquelas pessoas estavam vendo se ele ia fazer uma cura no sábado, para que elas pudessem acusar ele de alguma forma, a Bíblia diz, em Mateus 3,5, que Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus disse ao homem, estenda a mão, e o homem estendeu e a mão foi restaurada. A Bíblia diz que Jesus ficou profundamente entristecido por causa do coração endurecido. Um coração endurecido entristece Deus. Deus não se alegra de um coração endurecido, porque via de regra um coração endurecido é um coração que, dentre outras coisas, também não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o procuram. Dureza de coração. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo estava diante daqueles homens, e aqueles homens, ao invés de querer conhecer a Deus, ao invés de querer saber quem Deus é, eles estavam preocupados com algum capricho da tradição deles. Porque a tradição interpretava a lei, mas a tradição deles adulterava a lei do Senhor. Dureza de coração. Não perceber que Jesus é Deus. Dureza de coração. Não perceber a realidade do reino. Dureza de coração. Outra passagem conhecida em Mateus 6, do 47 ao 52, a Bíblia diz a respeito da primeira multiplicação de pães. E o que acontece? Jesus pega poucos peixes e poucos pães e alimenta uma multidão de milhares de pessoas. Depois disso, Jesus diz para os discípulos, peguem o barco e vá para Betsaida, e eu vou depois atrás de vocês. Enquanto isso, Jesus despedia a multidão, e a Bíblia diz que Jesus depois foi orar. E depois daquele milagre, a palavra do Senhor diz que Jesus foi caminhando por cima das águas até chegar ao encontro dos apóstolos. E nesse trecho que eu citei, em Mateus 6, do 47 ao 52, a Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus Cristo caminhando por cima das águas, os mesmos discípulos que presenciaram a multiplicação dos pães e presenciaram outros milagres e presenciaram a manifestação de poder de Deus, quando viram Jesus caminhando por sobre as águas, ao invés de acreditar que era o próprio Cristo, eles se assustaram e acharam que era um fantasma. Eles nem sequer acharam que era um pesadelo que eles estavam sonhando. Eles literalmente achavam que era uma assombração. E Jesus repreende deles. A Bíblia diz no versículo 51, então Jesus subiu no barco para junto deles, o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. 52, porque eles não tinham entendido os milagres dos pães. O coração deles estava endurecido, diz a palavra do Senhor. Coração endurecido. Deus faz um milagre, Deus age na nossa vida, a gente até vê, a gente até percebe, mas a gente não entende, a gente não glorifica a Deus como Deus, a gente não percebe que Deus é Deus, e a gente não percebe que é Deus quem está agindo. A palavra do Senhor diz que os discípulos não perceberam, não conseguiram entender o milagre dos pães, não entenderam que o milagre dos pães apontava para a divindade de Cristo e para o eterno poder dele,
E eles só não entenderam porque eles tinham um coração endurecido. Trago outro texto à memória dos irmãos, Mateus 8, do 14 ao 21. Após a segunda multiplicação dos pães, Jesus repete o mesmo sinal. Tinha poucos pães, poucos peixes, uma multidão inteira, e Jesus alimenta a todos. E os discípulos, mais uma vez, presenciaram o mesmo milagre se repetindo. E o que acontece? Há pouco tempo depois, Jesus estava conversando, discutindo com os fariseus, porque os fariseus adulteravam a lei do Senhor. Eles acrescentavam coisas acima dos mandamentos de Deus. Deus mandava fazer uma coisa e eles mandavam fazer mais, coisas que estavam além das ordenanças do Senhor. E Jesus chamou isso de fermento dos fariseus, porque o fermento leveda a massa. O fermento dos fariseus estava levedando a vontade de Deus, fazendo com que ela pareça ser maior e mais pesada, um jugo mais forte e mais pesado do que realmente é. E Jesus começa lá para os discípulos, enquanto eles estavam no barco, depois da segunda multiplicação dos pães. Vocês tentem se apartar do fermento dos fariseus, disse Jesus. E os discípulos, ao invés de relacionar aquilo com a maneira como os fariseus estavam lidando com os mandamentos, os discípulos, eles entenderam que Jesus falou de fermento, ele está falando de pão. A gente não trouxe pão. Só tem um pão aqui no barco com a gente, Jesus deve estar dando uma bronca na gente. E o que Jesus disse no versículo 17? Jesus percebeu que os discípulos estavam discutindo a respeito de pão, e não a respeito da doutrina. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Coração endurecido. O que é ter coração endurecido? Ter um coração endurecido é não perceber o reino de Deus. É não perceber a realidade do Senhor. Ter um coração endurecido é não perceber que Deus é Deus. É não perceber a realidade espiritual. Ter um coração endurecido é ter olhos, mas não ver. É ter ouvidos, mas não ouvir. É ter um coração, mas não sentir. As coisas passam por diante dos seus sentidos, mas você não percebe elas, porque o coração está endurecido. O seu coração não está aberto para as realidades espirituais. Isso é ter um coração endurecido. É você ouvir, mas no final das contas não ouvir. Da mesma forma como vocês estão prestando atenção em mim, e está passando o som dos carros e das motos lá no fundo. Vocês até conseguem ouvir aquilo, mas vocês não prestam atenção, como se aquilo não existisse para vocês. Da mesma forma, Deus se revela para nós em cada detalhe da criação, e nós vemos isso todos os dias, nós ouvimos isso todos os dias, mas não percebemos a presença dEle, porque o nosso coração está endurecido. Como eu disse no começo do culto, existe uma realidade espiritual por trás de tudo aquilo que podemos ver com os olhos, tocar com as mãos. Existe muito mais coisa acontecendo neste momento do que nós podemos perceber. Eu trago memória dos irmãos. Enquanto você caminha na rua, enquanto você está andando, ou nesse exato momento, enquanto você está me ouvindo, você sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Nesse exato momento, pessoas estão morrendo e indo para o céu. Pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Pessoas estão se arrependendo e crendo no Evangelho, e cristãos estão esfriando o seu amor e crendo em falsas doutrinas. Eu pesquisei os dados de 2017, e em média, mais ou menos, eu fiz umas contas lá que morria cerca de 108 pessoas por minuto. 108 pessoas por minuto. Agora pensa bem, faz mais ou menos uns 60 minutos que iniciamos este culto. Pega 108 pessoas e multiplica por 60. Vai dar um pouco mais de 6.000. Vocês têm noção que desde quando nós iniciamos este culto, aproximadamente 6.000 pessoas morreram? Para onde elas estão indo? Porque o homem está ordenado a morrer uma vez só. E depois disso o destino dele está selado, seja para o céu ou para o inferno. Pergunta, onde estamos com a cabeça? Enquanto você está me ouvindo, o diabo está ao seu derredor, bramando como um leão querendo te devorar. Enquanto você está me ouvindo,
talvez o diabo esteja pedindo para Deus para que ele possa destruir sua vida. Pense bem, Jó estava vivendo tranquilamente. Enquanto Jó estava vivendo, o diabo estava conversando com Deus: eu posso tocar na vida dele? Enquanto Jesus estava com os discípulos, Jesus falou: eu vou ter que morrer. E Pedro falou: mas nem que eu tenha que morrer contigo, mas eu vou te defender. E Jesus falou para Pedro: o diabo está pedindo para cirandar a tua vida como ciranda o trigo. Já parou para pensar que enquanto você me ouve neste momento, talvez o diabo esteja pedindo para Deus para destruir a sua vida? Enquanto você estava vindo para cá, talvez o inimigo estava tentando te impedir de chegar, só para que você não pudesse ouvir o que você está ouvindo agora e abrir os seus olhos para as realidades espirituais. Às vezes você pensa: é só um desânimo, é só um cansaço, vou ficar em casa por causa disso. Mas existe algo muito mais profundo por trás disso. Talvez nessa hora o inimigo esteja tentando te distrair com pensamentos exteriores. Talvez nessa hora ele esteja tentando te distrair com a vontade de beber água só para fazer o tempo passar um pouco mais rápido. Talvez ele esteja tentando te distrair, tentando você a pegar o seu celular e ver se tem alguma mensagem nova, só para que você não preste atenção na mensagem. Pergunto: aonde estamos com a cabeça? Aonde você está com a cabeça? Enquanto você está sentado me ouvindo, a criação está glorificando o Senhor. Enquanto vocês estão me ouvindo, os anjos estão lá no céu clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Caso você esteja buscando primeiramente o reino de Deus, enquanto você está me ouvindo, Deus está acrescentando as demais coisas. Enquanto você está me ouvindo, Deus faz tudo cooperar para o seu bem. Pergunta: onde você está com a cabeça? Porque nós só pensamos no trabalho, só pensamos nos boletos que temos que pagar, só pensamos nas coisas complicadas da vida, nos BOs que a gente tem que resolver. Existe uma realidade muito superior, que está paralela à nossa, que atua em conjunto com a nossa, e que invade a nossa quando nós exercemos a nossa fé. E quando nós não exercemos, ela invade da mesma forma, só que nós não percebemos. E por causa disso, nossa vida acaba sendo medíocre, mesquinha, morna. Onde estamos com a cabeça? Enquanto você está me ouvindo, enquanto você caminha na rua, Deus está te amando. O Espírito está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. E o Filho que está à destra do Pai também está intercedendo por você. Enquanto você me ouve, o Espírito Santo está habitando em você. Enquanto você me ouve, o Espírito está guerreando contra a carne. Aonde você está com a cabeça? Será que há necessidade do trabalho ocupar assim tanto tempo? Será que há necessidade do nosso entretenimento ocupar tanto espaço aqui dentro? Existem coisas muito maiores acontecendo. Enquanto você está me ouvindo, Deus está falando com você. Enquanto você me ouve, Deus está sentado no trono, está rindo dos seus adversários. Enquanto você me ouve, Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto você me ouve, Deus está se revelando através da criação e dos seus atributos invisíveis. Enquanto você me ouve, Deus está te observando, sendo testemunha das suas palavras e sendo público dos seus pensamentos. Aonde você está com a cabeça? Quando você se distrai, Deus sabe. Quando você se concentra, Deus sabe. Quando você crê, Deus sabe. Quando você duvida, Ele sabe também. Aonde estamos com a cabeça? Enquanto você me ouve, Deus está ouvindo orações. Enquanto você me ouve, Deus está respondendo orações. Talvez a sua oração Ele esteja respondendo neste momento. Talvez neste momento Ele não esteja respondendo a oração que você fez ontem, mas a oração que você fez anos atrás. E você até esqueceu o que pediu, mas Deus não se esquece. Há muita coisa acontecendo neste exato momento. Pergunto mais uma vez: aonde estamos com a cabeça? Enquanto Deus ouve orações, responde orações, enquanto você me ouve, Deus também está colocando pessoas de joelho para orar. Enquanto você está me ouvindo, Jesus Cristo está com todo o poder nos céus e na terra, na palma de suas mãos. Enquanto vocês estão me ouvindo, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Pergunto mais uma vez: aonde estamos com a cabeça? Será que é justo as coisas terrenas ocuparem tanto espaço no nosso coração? Será que é certo nós permitirmos que o nosso coração esteja tão endurecido para a realidade espiritual? Será que nós temos olhos e não estamos vendo? Será que temos ouvidos e não estamos ouvindo?
Será que nós temos coração, mas não estamos sentindo? Não estamos percebendo? Será que nós estamos sendo incrédulos? Quanto mais nós ignoramos a realidade do reino, mais a nossa alma se falece e mais carnais nós nos tornamos. Dureza de coração apodrece a alma do cristão. Por termos um coração endurecido, nós não tratamos com a devida seriedade a oração, o jejum, a leitura da palavra e a santidade. Por ter um coração endurecido, nós fazemos tudo na medida do conveniente, de forma que aquilo não venha atrapalhar os nossos planos terrenos. Por ter um coração endurecido, quando nós nos sentimos mal, nós não recorremos mais à palavra. Não recorremos mais à oração. Não lembramos mais do que a palavra diz em Tiago 5:1. Está alguém entre vocês aflito? Que ele ore. Quando as pessoas hoje se sentem mal, o que elas fazem? Elas vão ouvir coaches. Elas vão ouvir dicas de como elas podem ter uma autoestima melhor. Elas vão ouvir dicas de como elas podem reprogramar a cabeça delas só para ter sensações positivas. Aonde está a dependência do Senhor? Por ter um coração endurecido, damos mais atenção às nossas metas terrenas do que ao interesse do reino. Por ter um coração endurecido, buscamos descansos em outras coisas e não nos braços do Senhor. Por ter um coração endurecido, nós não aceitamos que o nosso sucesso dependa de Deus, porque nós não cremos, porque nós temos medo que se entregarmos tudo para Deus, nós vamos quebrar a cara. Então nós esforçamos o máximo possível para que possamos ter a garantia do sucesso, ter a certeza de que não vamos nos decepcionar. Por ter um coração endurecido, nós esquecemos de jejuar. Por ter um coração endurecido, não se prega mais o evangelho, nem se anuncia as boas novas. Por ter um coração endurecido, nós cristãos, quando nós vamos conversar, nós não falamos mais sobre as coisas espirituais. Nós falamos sobre a segunda-feira. Nós falamos o que nós vamos fazer no dia seguinte. Nós falamos dos problemas que estão acontecendo. Em certa forma, é necessário que isso aconteça, porque há intimidade entre nós. É bom que nós saibamos um pouco sobre a vida do outro. Mas, cadê os assuntos espirituais na nossa conversa? Quando foi a última vez que você se sentou com o irmão em Cristo para falar sobre o céu? Ou para falar sobre o sacrifício de Jesus? Ou para falar sobre a sua salvação? A resposta fica por sua parte. Por fim, por ter um coração endurecido, nós caímos na incredulidade. Incredulidade, querendo ou não, acaba sendo um sintoma de um coração endurecido. Porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Ora, se a fé é a certeza das coisas que não se veem, como vamos viver sem fé? Porque há tantas coisas que acontecem e nós não vemos. A questão é o seguinte: se nós temos um coração endurecido, nós não percebemos as realidades espirituais. E ter fé, só é possível ter fé naquilo que nós consideramos. Se nós ignoramos a realidade espiritual, nós não consideramos a nossa vida. Enquanto nós vivemos, nós não consideramos que Deus pode intervir em alguma coisa. Enquanto nós vivemos, nós não consideramos que o Espírito Santo está agindo em nós. Se já é difícil ter fé nas coisas que se consideram, imagina nas coisas que não se consideram. Se você, sabendo que Deus responde às suas orações, já é difícil ter fé que Ele vai responder a sua, imagina se nem isso você tem em mente. Dureza de coração conduz à incredulidade. É por isso que quando Jesus ressuscitou, Jesus censurou a dureza de coração e a incredulidade dos discípulos. A incredulidade, ela se manifesta no dia a dia, a começar pela oração. Quando vamos orar, não cremos que a gente vai conseguir orar de fato. A gente acha que a gente vai acabar se distraindo. Quando a gente crê que vai conseguir orar, a gente não crê que Deus vai ouvir. E quando a gente crê que Deus está ouvindo, a gente não crê que Deus vai responder. E quando a gente crê que Deus responde, não crê que nós teremos discernimento para conseguir entender a resposta. Onde está a fé? O que dizer da leitura da palavra? Primeiramente, quando a gente vai ler a palavra, a gente não crê que vai conseguir prestar atenção
porque é tanta coisa acontecendo na nossa cabeça, geralmente isso aqui vira um liquidificador durante o dia. A gente não crê que vai conseguir prestar atenção. Quando consegue prestar atenção, não crê que vai entender e interpretar da forma correta. E quando consegue entender, não crê que vai colocar aquilo em prática, ou não crê que aquela verdade vai transformar a sua vida. Aonde está a sua fé? E o que dizer da santidade? Primeiro, nós não cremos que vamos conseguir resistir ao pecado. E quando a gente consegue resistir, a gente ainda fica com um sentimento mal, como se aquilo fosse uma coisa muito forçosa, e como se não se escondesse uma alegria profunda por trás de ser como Deus, de ser como Jesus. Aonde está a fé? Os sinais de nada servem se nós não tivermos fé. Por fim, eu percebi a minha incredulidade quando eu li a palavra e eu não acreditava que ler a palavra iria fazer a diferença. Eu percebi a minha incredulidade quando eu ia orar e eu achava que eu só estaria cumprindo a tabela, mas eu não creria que orar faria diferença. Eu percebi a minha incredulidade quando eu tentava resistir ao pecado, mas eu ignorava o fato de que ser santo, de que ser como Jesus, isso me faria feliz. Nisso eu vi a minha incredulidade. Onde está a fé? A pessoa que mais precisa ouvir essa mensagem nessa noite sou eu. Jesus disse que se nós tivéssemos fé, nós transportaríamos montes de lugares. Ter fé é importante. Ter fé faz a diferença. Não é para ter medo de ter fé. Há um sério risco de nossos corações estarem tão endurecidos que a fé foi vencida pelo medo de quebrar a cara. O medo estraga tudo. Nós fingimos ter fé, e ao invés de usar a fé para transportar os montes de lugar, são os montes que estão transportando a nossa fé. Ao invés de nós usarmos a nossa fé para moldar as circunstâncias através do poder de Deus, são as circunstâncias que estão moldando a nossa fé. Eu trago à memória o que aconteceu com Abraão. Abraão creu na promessa de um filho impossível, porque pela idade dele ele não poderia mais ter filhos. Deus falou, você vai ter um filho. E Abraão creu. Se Abraão tivesse a nossa fé contemporânea, de que maneira ele iria crer? Deus está falando de forma figurativa. Não posso ter um filho agora. Quando Deus falou que eu vou ter um filho, eu acho que ele queria dizer, eu vou adotar alguém, ou vai aparecer uma pessoa aqui em casa que ela vai ser muito submissa a mim, vai aprender muito comigo. Abraão creu. E ele também creu na promessa da herança. Deus não somente prometeu que Abraão teria um filho, mas prometeu uma herança muito numerosa. E essa herança iria vir através do filho que Abraão teria. E o que acontece? Deus fala para Abraão, Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele para mim. Pega o seu filho e mata. Pense bem, a herança iria vir através de Isaac, filho de Abraão. Se Abraão mata Isaac, não teria mais herança. E se não houvesse herança, não haveria promessa sendo cumprida. E o que Abraão entendeu? Abraão pegou o filho dele e ele estava prestes a sacrificar o próprio filho. Ora, como que Abraão consegue conciliar isso com a esperança da promessa? Com a esperança da herança que Deus prometeu? A palavra do Senhor diz que Abraão considerou que Deus poderia ressuscitar o filho dele, mesmo depois de morto, e assim manter a herança. Se Abraão tivesse a nossa fé contemporânea, de que maneira ele ia interpretar? Deus pediu para eu matar o meu filho. Eu acho que eu entendi aquela promessa da herança errado. Eu acho que quando Deus falou aquela questão da herança numerosa, acho que não era bem daquele jeito que eu estava entendendo. Abraão não permitiu que as circunstâncias moldassem a fé dele. Agora observe quantas coisas nós permitimos moldar a nossa fé. E eu via a minha incredulidade quando eu não queria ter a esperança de que Deus ia fazer algo na minha vida, e eu usava como desculpa. Os discípulos, os apóstolos de Deus sofreram muito, sofreram perseguições, passaram fome, então quer dizer que Deus não tem a obrigação de abençoar a minha vida. E isso é verdade mesmo. Até os apóstolos passaram fome.
Ser cristão não é uma garantia de que nós iremos viver sem passar fome, ou que nós iremos viver sem apertos físicos, financeiros, terrenos nessa vida. Mas o problema é que eu estava me apoiando nessa realidade para não precisar crer em Deus. Porque se eu acredito que Deus vai me abençoar, eu não sou abençoado, eu quebro a cara. Mas eu me apoiava nessas coisas só para eu não ser decepcionado. Será que nós realmente temos fé no que lemos na palavra? Será que quando Deus promete, a gente de fato acredita que aquilo vai se cumprir? Será que quando Deus fala que se buscarmos primeiramente o reino, as demais coisas de fato serão acrescentadas? Será que nós cremos que de fato Deus está cuidando de nós? E eu vou fazer talvez a pergunta mais grave dessa noite. Se nós conseguíssemos enxergar o pecado da mesma forma que Deus enxerga, se nós ainda assim queríamos que Cristo seria o suficiente para nos justificar, porque eu tenho medo de que algum de nós creia que o sangue de Cristo é o suficiente para nos justificar de todo o pecado, não porque aquela pessoa acredita muito no amor de Deus, mas porque aquela pessoa não consegue enxergar direito o próprio pecado dela e acredita que é uma coisa superficial. Isso é um assunto sério. O pecado é sério. Por causa de um pecado, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Ter fé é importante. Ter fé faz a diferença. Nós abolimos a fé da nossa vida. Nós dizemos ser cristãos, mas vivemos como se Deus não existisse. Nós dizemos que Deus pode fazer, mas vivemos como se Ele nunca fosse fazer uma intervenção na nossa vida. Crer faz a diferença, a fé move montanhas. É necessário ter fé quando se vai orar. Orar faz a diferença. Homens transformaram nações através da oração. Homens tiveram suas vidas transformadas através da oração. Avivamentos aconteceram através de muita oração. Mas aconteceram porque havia fé quando se orava. De que adianta orar sem fé? Quando a gente ora com fé, Deus faz as coisas acontecer. Quando se tem fé, as coisas acontecem. Nunca se falou tanto sobre avivamento. E eu acredito também que nunca se orou tanto por avivamento. Mas talvez o avivamento não está chegando, não porque não se está falando em avivamento, não porque não se está orando por avivamento, mas porque as pessoas que oram não têm fé que o avivamento de fato vai chegar. Não tem fé que de fato as orações delas serão respondidas. Ter fé faz a diferença. Orar faz a diferença. É necessário ter fé quando se vai ler a palavra. Pessoas tiveram vidas transformadas porque leram a palavra. Santo Agostinho se converteu porque ele pegou a palavra um dia e leu. É necessário ter fé na leitura da palavra. Aqui está contido o conhecimento de Deus. Ciência nenhuma consegue produzir o que está aqui. Nós só temos isso aqui não porque nós nos esforçamos para ir atrás, mas porque Deus nos revelou. É necessário ter fé na palavra, ter fé na leitura da palavra. A palavra tem poder para transformar, tem poder para transformar um homem em um ser perfeito. Se você tem algum problema com caráter, com personalidade ou qualquer outra coisa psicológica, leia a palavra, mas leia com fé. Ler a palavra transforma. Por causa da leitura da palavra, um reino inteiro do Senhor foi transformado. Por causa da leitura da palavra, aconteceu a reforma protestante. Se não fosse pela leitura da palavra, talvez muitos de nós aqui hoje ainda estaríamos adorando Maria ou outros santos. Ou talvez estaria aderindo ao espiritismo, budismo ou qualquer outro tipo de religião por aí. A palavra de Deus mantém os nossos pés firmes. Mas para que a palavra possa fazer diferença, é necessário ter fé. Às vezes Deus age mesmo quando nós não temos fé. E quando Deus age, quando nós não temos fé, Ele está nos despertando para ter fé. Eu trago um exemplo mais real de todos aqui neste momento. Eu não gostava de ler o Evangelho de Marcos. Eu achava o Evangelho de Marcos muito resumido. Eu achava que não tinha muita profundidade. Até que por fim eu comecei a ler com calma. E Deus começou a mostrar coisas para mim que eu nunca tinha percebido antes. Eu já li esse livro várias vezes. Mas eu li coisas aqui que eu acredito nunca ter lido antes. Ler a palavra transforma, é necessário ler com fé. É necessário orar com fé. É necessário ter fé quando se exerce a santidade.
Pense, quando você luta contra o pecado, você não está sozinho. Você é um pecador, a sua natureza pecaminosa jamais produziria um desejo de ir contra o pecado dentro de você. Se você tem um desejo de resistir ao pecado, esse desejo é criado pelo Espírito Santo que está atuando na sua vida. É necessário ter fé quando se exerce a santidade, porque quando nós exercemos a santidade, o Espírito Santo está atuando em nós. É necessário não somente ter fé quando se exerce a santidade, mas ter fé que quando vai se tentar vencer o pecado, a gente de fato vai vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É necessário ter fé quando vai exercer a nossa piedade, a nossa santidade diante do Senhor. E não somente é necessário ter fé que Deus vai ajudar a gente a vencer o pecado, mas é necessário ter fé que é muito melhor servir ao Senhor do que servir à carne. Que ser santo, ser como Jesus Cristo, vai produzir em nós uma alegria muito maior do que prazer algum e pecado pode trazer em nós. Ser como Jesus traz alegria para nós. Ser como Jesus é deixar que o fruto do Espírito Santo de fato frutifique dentro de nós. E o fruto do Espírito Santo é a alegria. As pessoas que buscam alegria no pecado é porque elas jamais conseguiram encontrar a alegria na santidade. Ser santo faz a diferença. Ter fé na santidade faz a diferença. E o que diz então do evangelismo? Por que será que nós não evangelizamos hoje? Será que é porque não há evangelistas em nosso meio? Será que é porque não há pessoas que não podem pregar a palavra? A verdade é que nós estávamos tão acostumados e tão frustrados ao pregar o evangelho, que quando a gente ia pregar, as almas não se convertiam. Na melhor das hipóteses, elas diziam: nossa, parabéns aí por você ser tão devoto à sua religião, continua nessa força aí. E não dava frutos. E por causa de uma decepção tão grande, perdeu-se o costume de evangelizar. Outras pessoas, para não perder o costume de evangelizar, alteraram a evangelização. Já que a mensagem da evangelização não agrada o público, porque evangelizar inclui pedir para que as pessoas se arrependam, vamos alterar a mensagem. Porque dessa forma nós podemos continuar a dizer que estamos evangelizando e podemos falar que as pessoas vão acreditar em nós. É necessário ter fé quando se vai pregar o evangelho. Os avivalistas, quando eles pregavam o evangelho, eles tinham fé. Afinal de contas, eu tenho certeza de que se nós tivéssemos certeza que pessoas se converteriam ao pregar o evangelho, nós pregaríamos para elas. A gente só não prega porque acha que Deus não vai fazer nada. A gente só não prega porque acha que pregar não vai fazer diferença. A gente só não prega porque a gente esquece que a palavra tem poder. É necessário ter fé na evangelização. Avivamentos aconteceram porque pessoas tinham fé no poder do evangelho que transforma o homem, que pega o bárbaro e transforma ele numa pessoa lúcida. No evangelho que restaura pessoas que estavam perdidas na droga, que restaura pessoas que estavam perdidas na mentira, perdidas no orgulho, perdidas na fofoca, perdidas na homossexualidade, perdidas na promiscuidade, qualquer outro tipo de coisa. Agora, se nós não temos fé na palavra, é necessário ter fé. Mas agora, como nós não conseguimos perceber a realidade do reino, como é que nós vamos pensar em pregar o evangelho para tirar as almas do inferno? É necessário ter fé nas promessas. Existem promessas grandiosas na nossa vida. Existem promessas grandiosas para a gente, para nós que cremos em Deus. Existem promessas que estão registradas aqui, que homem algum na terra conseguiu alcançar, seja com um monte de fortuna, ou seja com muito status. Aqui na palavra nós temos a promessa do céu. Essa promessa nada consegue superar. Aqui na palavra nós temos a promessa da santidade, que Deus ia purificar a sua igreja. E não há nada como ser santo não tem preço. Aqui na palavra existe a promessa da salvação, a promessa da justificação, que nós já somos justificados diante de Deus, mas que ainda naquele dia nós seremos declarados justos. Nós temos que ter fé nas promessas. Mas por isso esquecer das promessas?
nós acabamos vivendo tristes, porque não tomamos posse daquilo que a palavra do Senhor de Deus traz para as nossas vidas. É necessário crer. Eu lembro numa passagem da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, em que Paulo pergunta para alguns homens: vocês já receberam o Espírito Santo? A eles: Espírito Santo? Nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Eu temo de perguntar para algum de nós essa noite, talvez até eu: você crê que Deus vai responder a oração? E a pessoa dizer: Deus responde orações? Nem sabia que Deus respondia minhas orações. Pensava que eu orava só para cumprir um ritual. Ter fé faz a diferença. Ter um coração aberto faz a diferença. Crer no reino, crer no poder de Deus faz a diferença. Você, quando veio aqui hoje, você veio com expectativa? Ou você veio achando que ia ser uma noite como qualquer outra? Você está exercendo a sua fé enquanto você ouve a palavra? Você está crendo que Deus está podendo transformar a sua vida através da palavra? Ter fé é importante. Porque se nós tivermos fé, o mundo vai voltar a virar de ponta cabeça por causa da igreja. Se nós tivermos fé, as montanhas continuarão a se mover. Se nós tivermos fé, nós voltaremos a ter a esperança de que vamos nos reunir com a igreja e de que as noites serão inesquecíveis. Se nós tivermos fé, voltaremos a ter a esperança de ter uma vida feliz, em paz, com Cristo, independente dos conflitos terrenos que nós temos. A vida é como o mar, e existem várias maneiras de se atravessar o mar. Uma delas é atravessar de barco, outra, atravessar de navio, outra, até para atravessar voando por cima de avião. Existem outras maneiras de atravessar o mar? Existem. O mar pode se abrir e você ir caminhando por terra. Ou às vezes você pode ir caminhando por cima das águas. Agora uma coisa eu já vi. Eu já vi pessoas nadarem e se afogarem. Eu já vi navios tentar atravessar mares e se afundarem. Já vi aviões que voaram por cima de mares e caíram e as pessoas morreram. Mas eu nunca vi uma pessoa andar por cima da água e morrer afogada. Do povo de Deus que saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, nenhum deles morreu. É você que escolhe se você vai vir o resto da vida de barco, nadando, de avião, ou se você vai ter fé que Deus vai abrir o mar, ou se você vai ter fé que você vai ir caminhando por cima das águas. Por fim, me resta trazer à memória uma coisa: existe cura para a incredulidade. Existe cura para um coração endurecido. E eu trago o exemplo em Marcos 9:24 para encerrar. Os irmãos podem ficar de pé. O pessoal do louvor já pode subir aqui também. Em Marcos 9:24 é uma passagem que ocorre logo após Jesus subir no monte e acontecer a transfiguração dele diante dos discípulos. Na transfiguração, os discípulos têm praticamente uma visão do reino dos céus. E quando Jesus desce, Jesus encontra um menino endemoniado e percebe que os discípulos, a quem o próprio Jesus deu poder para expulsar demônios, não estava conseguindo expulsar o demônio daquele menino. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E se vocês lerem o livro de Marcos inteiro, vocês vão perceber que o Evangelho de Marcos dá muita ênfase à questão de incredulidade, à questão de fé, à questão de dureza de coração. Chega a ser até triste. Parece que ninguém tem fé. Parece que ninguém tem um coração aberto nessa história, até que eu encontro o pai desse menino que estava endemoniado. E eu começo a ler no versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo o seu filho está endemoniado? E ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes esse espírito de demônio tem lançado no fogo e na água para matar ele. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa é a oração que nós devemos fazer hoje. Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque esse rapaz, esse pai pediu para Jesus. Jesus fez a cura. E o filho dele deixou de ser endemoniado. Quem sabe se nós pedirmos hoje para que Deus ajude-nos a vencer a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, talvez voltemos a viver o evangelho genuíno. Talvez a igreja possa voltar a ser chamada de igreja de Deus de fato. Talvez as nossas ceias de fato voltem a relembrar o sacrifício de Cristo e pareça mais com uma festa, com uma colaboração nossa, com uma confraternização dos cristãos, do que simplesmente uma cerimônia. Talvez se nós pedirmos hoje para que Deus nos ajude a vencer a nossa incredulidade, você vai ter uma semana mais feliz. Você não vai se esquecer dos seus problemas, mas você vai conseguir conviver com todos eles e pedir para Deus ajudar eles. E vai conseguir ter fé mesmo com os problemas te cercando. Se você pedir hoje: Deus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, talvez o Senhor venha nos visitar enquanto estamos orando e venha transformar o nosso coração e venha fazer daquela oração, ou daquela noite, ou daquela madrugada, ou daquela manhã, uma manhã inesquecível. Talvez se nós orarmos hoje: Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, você vai abrir a Bíblia e vai começar a entender o que Deus está querendo te dizer aqui dentro. Talvez se você orar hoje: Deus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade, talvez você recupere a fé para pregar o Evangelho e as pessoas voltem a ser convertidas e aquele versículo volta a ser aplicado para a igreja, que Deus ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Talvez se nós orarmos hoje: Senhor, ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, talvez a igreja volte a ser reconhecida pelo Evangelho, não pela religiosidade. Convido vocês a orar comigo nessa noite. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu espero que os argumentos que eu utilizei sejam suficientes para ajudar vocês a entenderem que ter fé faz a diferença. Amém? Pai, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a ter fé. Ajuda-me a vencer a dureza de coração. Ajuda-me a louvar com o coração aberto e quebrantado. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a atentar os meus olhos para Ti. Senhor, grite de forma a romper a surdez do meu coração. Brilhe de forma a fazer com que nossas cegueiras caiam como escamas dos nossos olhos. Toca-nos, Senhor, até o nosso coração voltar a bater. Fala conosco, nós estamos carentes de ouvir Tua voz. Nós estamos carentes de ouvir o Senhor falar. Nós estamos carentes de ver o Senhor agir. Estamos carentes de depositar a nossa fé no Senhor. Estamos carentes de contar com a Tua intervenção, de contar com o Teu auxílio, de contar com a Tua ajuda. Pai, eu me encontro em falta nessa noite. E talvez eu não seja o único. Ajuda nós, Senhor. O Senhor não veio para salvar os enfermos e sim os doentes. Há muitos doentes aqui essa noite. Salva-nos, ajuda-nos. Senhor, conceda-nos o Teu auxílio. Faz-nos lembrar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ajuda-nos, Pai, a vencer a nossa incredulidade. Ajuda-nos a vencer o mundo. Ajuda-nos a vencer a carne. Ajuda-nos a vencer o medo. Ajuda-nos a confiar em Ti, acima de todas as coisas.
E eu faço mais um pedido aqui para essa noite. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para cantarmos a Ti, com toda a força de nossa alma, essa última canção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.